Lembrando que quando nós damos Colossenses, eu cheguei na parte do 3:18 ao 4:1, eu pulei. Por que que eu pulei? Porque eu precisava ali construir um contexto histórico, um contexto imediato, cujo qual Paulo estava inserido, para que a gente pudesse, ao menos, tentar entender o que era aquela questão do código doméstico. E aí, eu quero começar para vocês aqui, eu coloquei para vocês aqui, esse código doméstico, que era a vida social, era regida por regras, quando cada membro deveria se comportar dentro da casa, dentro do local, nós temos lá esposa, maridos, filhos, pais, escravos e senhores. E aqui embaixo eu coloquei que a casa era uma miniatura do Império Romano, onde o homem livre era imperador doméstico. Ok? Aí eu coloquei aqui desenvolvimento da cultura no primeiro século, em que as cartas foram escritas, como esses códigos eram observados e praticados. E aqui eu preciso te contar, eu acredito que alguns já sabem como é que funcionava, mas eu preciso falar como funcionava isso. O pater familia, que era o homem que dominava sobre uma casa, que ele tinha um método ou um modelo de liderança igual do imperador, ele era o senhor, ele era o pai e ele era o marido. Como é que funcionavam essas coisas? A casa naquele tempo era uma casa onde tinha o marido. As mulheres naquele tempo, elas não tinham afeto matrimonial. As mulheres naquele tempo, elas tinham um papel de desenvolvimento apenas para gerar filhos. Os maridos ou os senhores da casa, eles tinham afeto com as concubinas ou com as amantes, ok? Então você tinha uma casa onde tinha o senhor e os escravos também, em alguns modelos, eles serviam também como amantes para os seus senhores. Se nascesse menino um homem naquele ambiente, era louvável. Se nascesse menina, o senhor da casa, que era o pater família, ele deveria escolher se ele tirava essa criança fora do seu grupo ou se ele mantinha essa criança viva. Então a taxa de infanticídio era muito alta naquele tempo. Então o homem escolhia. Então ele governava sobre os escravos, governava sobre as mulheres e governava sobre as concubinas ou as amantes. Nesse modelo de família, do pater família, as mulheres elas tinham uma prática de promiscuidade. O que elas faziam? Algumas tinham relação com outros homens, então tinha uma taxa alta vamos pensar assim, adultério naquele tempo, porque as mulheres não se sentiam amadas, elas não se sentiam como fazendo parte daquele relacionamento. Então era assim, ó, para gerar filhos, eu tenho uma esposa. Para ter prazer e amor, eu tenho uma amante ou eu tenho um escravo. O escravo naquele tempo era uma ideia de coisificado, ou na verdade o escravo era uma coisa. E aqui eu até conversei com o Adriano sobre isso, ela disse, amor, não fala isso não, porque é muito, muito nojento falar. Mas eu preciso falar que só tem gente madura, para vocês entenderem o contexto que estava acontecendo ali. Alguns senhores de escravos do pater família, eles exerciam autoridade sobre os escravos, abusando sexualmente desses escravos. Então, esse ato de penetração nos escravos gerava sobre esses escravos o domínio do seu senhor. E essas crianças que nasciam, que era naquele ambiente, que o pater, que o senhor deveria decidir se morria ou se vivia. Então, se era uma menina que estava na casa e alguém casou com ela, o pater família, que é o principal da casa, era responsável. Então, o marido já não tinha muita autoridade sobre essa mulher. Era o pater família. E essas casas eram modelo de comércio. Então, o cara tinha ali a sua casa, onde ele comercializava o que ele tinha para comercializar,
E essa família trabalhava em prol dele. Eu não coloquei nenhuma imagem aqui, deveria ter colocado uma imagem para vocês verem o sistema do modelo da casa. Então, isso gerava, naquele ambiente, um ambiente constrangedor. Os mais fracos eram os que mais sofriam. Os mais fortes é que mais se regalava de bens. Algo, então, tinha nesse ambiente a possibilidade de ter uma mater família, uma mulher que dominava sobre todos os outros? Tinha, mas era muito raro. Isso acontecia quando essas mulheres ficavam viúvas e elas dominavam sobre os escravos e sobre os seus semelhantes ali. Então, ela usava, ao contrário, usava os homens para prazer. Então, é nesse ambiente que Paulo está escrevendo a sua carta. Então, Paulo precisa agora, dentro dessa cultura, onde há um abuso absurdo do pater-família, Paulo precisa, então, lidar com essa cultura de certa forma que ele não fosse pego indo contra a cultura. Então, Paulo precisava escrever para esse povo, tanto os que estão em Colossos como os que estão em Efésios, de certa forma que ele vai trazer uma modificação, ele vai agir de forma singela contra a cultura e, ao mesmo tempo, mantendo ali praticamente o mesmo código. Então, essa era a função do pater família. Em nosso contexto brasileiro, eu acredito que nós nunca vivemos tal coisa. Nem ao tempo da escravidão se aproximou tanto do que era feito lá. Então, nesse ambiente, é nesse padrão de ambiente que nós temos aí os códigos domésticos inseridos. Então, Paulo precisa pegar esse código doméstico, e aqui eu coloquei que esses camaradas aqui, ó, filósofos como Aristóteles, Sêneca, Filo, escreveram sobre isso. Para esses caras aqui, eles diziam o seguinte, que a mulher, a própria mulher, ela era praticamente inferior ao homem. Então, a mulher não tinha um padrão diante da sociedade como alguém de valor, como alguém valorizado. Então, a cultura era contra esse papel feminino. Então, como lidamos com isso? Como Paulo lidou com essas informações dentro da família? Porque agora, pelo que nós vemos, pessoas estavam se convertendo. Então, você tinha ali mulheres se convertendo, crianças se convertendo, escravos se convertendo e até alguns paterfamílias se convertendo. Então, por exemplo, quando você vai ver as cartas escritas, você vai ver que tem as igrejas eram feitas em casas. Então, era nesse ambiente que eu estou falando do paterfamília que se sustentava as igrejas. Então, você tem Ninfa, por exemplo, que foi uma responsável pela casa, a casa de Ninfa, como Paulo fala, saúde a Ninfa, que hospeda a igreja na sua casa. Então, você tem naquele ambiente agora uma igreja. Mas as pessoas ainda continuam com a mentalidade na cultura antiga. Tá compreendendo aí? Tem alguém precisando entrar aí, gente? Deixa eu ver aqui quem é. Beleza. Então as pessoas estão ali vivendo naquela cultura antiga. E dentro dessa cultura, eles carregando essa ideia, eles precisam então viver em Cristo. Como viver em Cristo? Como viver uma vida em Cristo agora, a partir da orientação de Paulo. É por isso que vem os códigos domésticos de uma forma modificada. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Com base nisso aqui, nós vamos olhar para os textos bíblicos. Presta atenção aqui, ó. Em Efésios 5, 22, vocês estão com a Bíblia aberta suas aí, gente? Está com a Bíblia? Hoje eu quero que nós usamos a Bíblia aqui um pouquinho. Efésios 5, 22, nós temos o código doméstico, eu estou usando de Efésios, porque ele fica mais claro para nós entendermos também sobre Colossenses. O texto está lá assim, ó, literalmente aqui, ó. Mulheres aos seus maridos no Senhor. Por que isso? Porque o texto não tem, no versículo 22, essa expressão aí, hipotossomonoi, que é uma palavra que diz sujeitem-se. Nós não temos no capítulo 5, versículo 22, essa palavra mulheres sujeitas aos seus maridos. Nós temos ali mulheres aos seus maridos no Senhor. A ideia aqui é que esse versículo está dando sequência de outro versículo, que eu coloquei aqui também para vocês, que é o versículo 21. E eu coloquei com um elipse. O pessoal entende o que é elipse aí. O que é elipse?
Eu coloquei até um exemplo para vocês. João comprou um livro. Maria, uma caneta. Logo, eu não preciso, eu preciso colocar. Maria também comprou a caneta. Eu posso omitir. Então, o versículo 22, ele omite essa palavra sujeitem-se. Porque ele está pegando do versículo 21. E o que está escrito no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios? De Efésios. Você está com a Bíblia aberta aí? Eu coloquei para vocês para melhorar para nós. Versículo 21 está assim, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então você percebe que o que está regendo todo o código doméstico sequencial é o versículo 21, que está debaixo de um imperativo do versículo 18. Porque o versículo 18 de Efésios diz para nós sermos cheios do Espírito. Não embriagueis com vinhos, mas antes enchei-vos do Espírito, deixai-vos se encher do Espírito. E a partir daí, Paulo começa então colocando o que nós devemos fazer quando estamos cheios do Espírito. Como que deve ser a vida cristã a partir desse enchimento do Espírito, a partir desse momento com o Espírito. E aí Paulo chega aqui. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Então já começamos aqui, amados e amadas, que a sujeição é mútua. Nós temos aqui um papel mútuo entre homem e mulher que se sujeita uns aos outros. O primeiro ponto aqui é esse. Então, se você tem um código doméstico onde todo se sujeitava ao pater família, Paulo agora começa dizendo: eu quero que a sujeição seja mútua. Tanto a mulher vai sujeitar ao marido, livrando-se da promiscuidade, como também o marido vai sujeitar a mulher. Agora, como que isso aqui se desenvolveria naquele tempo? Porque se eu tenho um pater família que ele tem um papel ali como se fosse o próprio imperador, como ele poderia se sujeitar à mulher? Seria um escândalo para a cultura Paulo deixasse isso aqui aberto para que todos pudessem ler, ou que todos pudessem ver. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Alguém viu aí, gente? Quem está querendo entrar? Adicionou pelo menos? Aqui. Aqui. Ok, entrou. Mais um aí. Então vamos lá. Então, com base nisso aqui, pessoal, nós temos então essa ideia de sujeição. Primeira coisa, sujeite-se uns aos outros no Senhor. Então, a sujeição aqui, Tuiane, Lu, Charlene, Robson, Matheus e o demais pessoal que está aí, a sujeição aqui é mútua. Tanto o homem como a mulher devem se sujeitar uns aos outros, porque eles agora estão no Senhor. Ok? Segundo passo que nós temos que entender, então. Se homem e mulher se sujeitam uns aos outros, então nós temos aqui não uma hierarquia de sujeição. Nós não temos aqui agora, então, um papel que somente a mulher deve se sujeitar. Mas o homem deve se sujeitar também à mulher. E aí Paulo vai entrar e vai usar o papel da mulher aqui e a questão do homem. Deixa eu voltar para cá. Paulo vai usar, então, a questão de uma metáfora como cabeça. Como nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Agora, presta atenção. Para a mulher, Paulo diz, sujeite-vos ao seu marido. Marido, ame as vossas esposas como Cristo amou o Senhor. Lembrando que vocês não perderam o que eu falei sobre a cultura. Se na cultura o pater família existia, evidenciava uma autoridade soberana sobre todos, você dizer para um homem agora, você precisa amar a sua esposa. E o amor que você tem que fazer por ela se compara ao amor que Cristo fez para a igreja. Aquele que estava sendo servido deveria agora largar a autoridade e servir a mulher. Presta atenção para vocês verem. A metáfora está aqui. Ó. Aquele que era só servido, que era o pater família, que tinha autoridade sobre todo mundo, agora na sujeição mútua, ele também tem que servir a mulher.
Agora, você imagina isso na cultura greco-romana, primeiro século, um pater-família ter que se sujeitar a uma servidão feminina ao mesmo tempo, de amá-la. E aí Paulo vai dizer, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela e morreu por ela. Então Paulo, nos mínimos detalhes, está confrontando a cultura do pater-família, dizendo, antes vocês tinham a primazia, onde todos sujeitavam vocês, agora em Cristo não. Agora em Cristo o padrão mudou. Agora todos se sujeitam uns aos outros. E aí, mulher se sujeita ao marido, e marido, para não colocar essa palavra sujeitar a mulher, colocou ame a sua esposa, que é também uma sujeição. Quando você olha para Cristo, o papel de Cristo na comunidade, o que Cristo fez foi servir, um serviço. Ele se sujeitou na cruz para nos dar o direito de salvação. Então, homem, você precisa amar sua esposa. É um serviço mútuo. As crianças, agora, devem também fazer o mesmo papel com os homens e os maridos também devem fazer o mesmo papel. É tanto que no Colossenses, Paulo diz o seguinte, que os escravos deveriam perdoar de forma mútua os seus senhores. E os senhores deveriam aceitar os seus escravos. Agora, você imagina aqui, na união com Cristo, em uma comunidade, você vai ter o Senhor, que é o pater família, e juntamente com ele, um escravo prestando culto ao mesmo Senhor. E no mesmo ambiente, a esposa, juntamente com eles, que era coisas que não acontecia. Então você está tendo um ambiente, o modificador de Cristo é, agora todos são iguais perante Deus. E a sujeição é mútua. Tanto homem como mulher, como escravo, como criança, todos se sujeitam uns aos outros. E essa representação, ela está na comunidade de fé. Então a comunidade de fé, ela é essa representação legal da sujeição uns aos outros. Então nós temos a mulher que sujeita ao homem, nós temos o homem que também serve a mulher amando a ponto de se entregar com ela, e aí Paulo diz, esse é um grande mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Então até aqui, meus amados, quando eu olho para esses textos, e eu não vou entrar versículo por versículo com vocês, eu quero que vocês olhem que Paulo está indo contra a cultura. Paulo está aplicando o Código Doméstico, usando o mesmo modelo, a mesma base, mas indo contra a cultura e falando a sujeição agora é mútua. Até família, sujeite. Mulher, sujeite. Escravo, sujeite. Concubina, sujeite. E vai modificando essa união entre as duas partes, ou partes iguais, onde homem e mulher agora têm os mesmos valores. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Quer comentar sobre isso aí? Então vamos partir para a próxima fase nossa. Entenderam então o código aqui doméstico, né? Questão da submissão, do pater-família, que era o modelo que tinha. E aí nós entramos então sobre o papel do homem e mulher. E essa questão de papel homem e mulher é uma questão que o brasileiro ele tem essa dificuldade. Eu falo assim com propriedade sobre essa questão entre o papel masculino e feminino. E essa discussão, elas é tardia em nosso contexto brasileiro, porque são discussão que já está há muito tempo sendo falada. Então, ao longo dos anos aí, algumas posições foram surgindo para explicar como é o papel do homem e da mulher diante da sociedade, família e comunidade de fé. Qual é o papel do homem na sociedade como ele vive, na comunidade de fé, que é a igreja, e na família. E aqui entra a questão seguinte. O homem ele exerce um poder de hierarquia sobre a mulher, como exigia o pater-família, porque assim é, em alguns locais, dessa mesma forma. Se você pegar o pessoal do Islã, eles falam o seguinte, mulher para eles lá é como coisa, é apenas para reproduzir. Se você pegar
os homens antigos, cristãos antigos, a mulher também servia apenas para procriar. Não poderia exercer praticamente nada. E aí, com essa questão, surgiu o hierarquismo, o complementarismo e o igualitarismo. Algumas pessoas, na verdade, muitas das pessoas se denominam complementarista. E eu vou falar aqui na sequência. Mas eu primeiro preciso falar sobre a posição do hierarquismo. O que é o hierarquismo? Posição que entende que há uma autoridade masculina, vou até marcar aqui para vocês aqui, há uma autoridade masculina e uma submissão, ó, aqui, ó, total feminina. O hierarquismo diz o seguinte: há uma autoridade masculina e uma submissão total feminina. Por exemplo, se a mulher quiser ir na cabeleireira, ela tem que pedir ao homem, e se ele permitir, ela vai. Se a mulher precisa comprar alguma coisa, ela tem que consultar o marido. Se ele permitir, ela vai. E essa hierarquia aqui é em todos os âmbitos. Como assim? Dentro da casa, o marido é o principal, ele manda, não pede, ele desmanda e não pede. Na sociedade, a mulher não pode exercer nenhum tipo de função ou de cargo que coloca ela acima do marido. Um exemplo. Hoje no Brasil já começou a entrar, mas um tempo atrás, no Exército, não era permitido mulheres, porque a mulher poderia subir um nível de cargo e estar acima de outro homem, por exemplo. Já imaginou uma mulher general do Exército? Então ela ia estar acima de soldados, de cabo, de toda essa questão. E hoje já temos já, Polícia Militar permitiu, você tem hoje major feminina, você tem Exército também permitindo entrar, que era a maior resistência estava no Exército, agora começou. Em empresas, mulheres não poderiam exercer a função de CEO, porque os funcionários não poderiam estar debaixo da autoridade feminina. Então o hierarquismo, na verdade, colocar assim, mulher, você não tem vez. Você é dentro de casa. Você pode falar alguma coisa quando eu não tiver. E olha, se eu pensar que você fala uma coisa errada, a coisa para você pega. E assim, é tão engraçado que nós fiquemos brincando aqui com isso, irmãos. Isso é tão sério que existe hoje pessoas que vivem debaixo do hierarquismo. Existe comunidade de fé que vive debaixo do hierarquismo. O Mateus colocou aí o inimigo. Não é inimigo, não, é gente mesmo. Vive debaixo do hierarquismo. Se não fazer de acordo com o homem, deu ruim. E aí, meus amados, entra num contexto de discussão ainda maior, muito maior, que nós não vamos aprofundar aqui. Depois, no próximo nós vamos aprofundar. Então, o hierarquismo era isso: autoridade masculina e uma submissão total feminina. O tempo foi passando e eles perceberam que isso estava gerando desconforto na comunidade de fé. Igreja. Por quê? Porque a mulher na igreja ela não servia nem para ficar na salinha, as crianças. Então eles precisavam dar uma mudança, porque o maior grupo de pessoas nas comunidades de fé é mulheres. Vocês podem ir em qualquer igreja, meus amados. A maior quantidade de pessoas na igreja é mulher, é a parte feminina. Então, desenvolveram, e aqui eu acho que o pessoal conhece muito bem. Vocês conhecem essa galera aqui, ó? John Piper e Wayne Gruden. John Piper e Wayne Gruden, eles então fizeram uma atualização do hierarquismo. E eles criaram esse elemento chamado complementarismo. E eles começaram a dizer, olha, homens e mulheres são iguais em valor e em dignidade, mas não em função. Ó, homem e mulher é igual em valor, dignidade, mas não em função. Agora vamos lá. A mulher não pode exercer de forma alguma autoridade sobre o homem. Exemplo, na casa e igreja. E eu coloquei aqui como pastora. Ó, pra vocês verem, eles fizeram uma atualização. Eles disseram, ó, o hierarquismo é muito escravatório. Vamos dar uma atualizada e falar do complementarismo. Então, os dois escreveram muito sobre isso na década de 80,
falou assim, olha, é o seguinte, nós entendemos que mulher e homem é igual diante de Deus, em valor e dignidade. Só que a função é diferente. Porque a mulher não pode exercer nenhum tipo de autoridade sobre o homem, tanto na casa como na igreja. Pode até exercer função fora. Na sociedade pode, mas dentro da casa e da igreja não. Aí essa camarada vai dizer o seguinte: mulheres jamais podem pastorear. Porque se a mulher pastoreia, de alguma certa maneira, ela vai exercer função autoritativa sobre homens. Ok, bonito, né? É o complementarismo seu, isso aí. Vamos lá, complementarismo. Aí, E deu esse ruim. complementarismo, ele é a cultura brasileira, né? Muitos Isso. brasileiros pensam dessa forma. Ah, no caso, a maioria, né? Mas eu acho que tem algumas comunidades brasileiras que pensam como hierarquismo. Tá mais para hierarquismo. As mais antigas, as mais atuais, tem essa visão aí. Entendeu aqui? Então, como é que seria? Dentro da casa, ó, o homem é o cabeça do lar, toda a responsabilidade está sobre as costas dele. Esta mulher, ela vai ficar ali, dentro da casa, vai ser sustentada por ele, a mulher, a esposa troféu, vai ser bacana para ela, e ele vai ser responsável por tudo isso. Só que, dentro da comunidade de fé, mesmo que o marido é pastor, essa mulher jamais pode ser pastora. Ela pode ser uma diaconisa, auxiliar ele ali, e tá tudo bem. Só que aí tudo bem. Aí deu meio ruim isso aqui. Porque alguns falam, mas tá errado. Alguns textos contradizem isso aí. E aí vemos esse aqui, ó. O complementarismo estreito. Ou complementarismo modificado. Alguns dizem assim, não, nós não podemos seguir essa linha de complementarismo tão radical como John Piper e Wayne Gruden. Nós precisamos dar uma quebra nele. Por exemplo, John Piper e Wayne Gruden diziam o seguinte: se o marido tiver doente, não tiver condição de trabalhar, a mulher jamais pode trabalhar para trazer sustento para casa. O marido tem que dar o jeito dele. A ideia deles é essa, certo? Então depois vocês compram o livro deles lá e dá uma olhada. Aí o complementarista externo falou o seguinte: ó, vamos dar uma modificada nisso aqui? Se porventura, dentro do lar, o homem não puder trabalhar, estiver passando alguma dificuldade e a mulher trabalhar, sim, ela pode ajudar. Ela pode arcar com as despesas. Ela pode ter a mesma função aqui dentro do lar. O homem continua dentro da casa e a mulher sai para trabalhar. Aí surgiu então aqueles homens, os famosos pastores troféu. A mulher trabalha e o marido só vive da igreja dentro de casa. E aí tem demais isso aí. É o esposo troféu. Porque aí permitindo. Agora, para questão de financeira, pode. Vai dar certo. E aí, meus amados, como é que nós fazemos então dentro da comunidade? Mulher pode ser pastora? A pergunta é essa. Mulher pode ser pastora? E aí eles deu um jeito nisso. Qual o jeito que eles deram? Ó, já reconhece que a mulher é igual ao marido, ok? Pode, em certas circunstâncias, exercer autoridade no lar e pode ser pastora. Só que o pastora deles lá é o seguinte: contudo, que não exerça liderança pastoral como ofício, e sim como dom. Vocês entenderam isso aqui, gente? Na visão dessa galera, e a mulher, o pastor, o pastoreio é dom. Então não tem como você impedir a mulher de ser pastora, porque é um dom. Então, se é dom, ela pode exercer o seu dom. Ela pode exercer essa sua função em dom. Só que ela jamais pode ter um ofício. O que é ofício? Ser a responsável legal pela comunidade de fé. Então pode ter o marido, que é o pastor local, como principal, e a mulher pode ser a sua auxiliar, exercendo o seu dom de pastoreio, mas jamais pode ser reconhecida ali ou consagrada a pastora, mas sim agir com um dom de pastoreio. Entendeu até aqui, gente? Alguma dúvida até aqui ou não? Tá com dúvida ou não? Então vamos lá. Então surgiu então a galera chamada igualitarista.
E essa visão aqui é defendida por teólogos como Gordon Fee, Greg Kinnear, Cynthia Westphal e outras demais aí. É uma visão mais moderna para cá. O que a galera diz? Defende que o homem e mulher são iguais em valor, dignidade e função, e que a submissão é mútua. Então, dentro do lar, tanto homem como mulher, a submissão é igual. Na sociedade, a submissão é igual. Na comunidade de fé, a submissão é igual. Então, tanto a mulher tem autoridade, como o marido tem autoridade. E esses dois se unem com esse mesmo propósito. Não é só o marido que tem autoridade. Por exemplo, tinha um tempo atrás que o pai ou a mãe, para corrigir o filho, tinha que esperar o pai chegar. Aí o pai chegava, ela falava, pai, ó, o menino fez isso, 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 isso. Aí o pai que tinha que corrigir. Porque a mãe não poderia, de maneira alguma, corrigir o filho, porque ela não era autoridade. Se ela fizesse isso aí, ela ia colocar uma autoridade feminina na cabeça da criança. E eu vou falar com vocês a verdade, acho que tem muita gente até hoje que vive isso. Menino, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Para que ele possa te corrigir. Eu não posso corrigir, seu pai vai te corrigir. O pai chegava, dava um choque de realidade da criança, é assim, 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 assim. E a partir de hoje, se você fazer isso com sua mãe, vai levar isso, isso, isso. Ao menino virar uma seda. A mãe não tinha autoridade. Então, a galera da igualdade falou assim: não, 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 não. A conversa é diferente. A conversa é totalmente diferente. Todos são iguais perante Deus. Todos têm a mesma função diante de Deus. Tanto mulher como homem pode exercer autoridade. E como é que funciona dentro da casa, então, nessa ideia? A submissão é mútua. Os dois estão no mesmo consenso, no mesmo propósito. E aí, como é que nós lidamos, então, com a questão da cabeça aqui? Para o igualitarismo, a metáfora da cabeça expressa uma realidade física. Marido e esposa são um só corpo. Cabeça aqui não é hierarquia, mas interdependência funcional. Porque lá no texto de Efésios, que aí ele vai usar esse texto de Efésios para uma das suas fundamentação, vai dizer o seguinte: o marido tem que amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Então, Paulo coloca o homem nessa posição, dizendo o seguinte: olha, o seu corpo, o mesmo amor que você tem por ele, você deve ter com a sua própria mulher. E isso nos remete lá em Gênesis, onde o texto vai dizer que o homem e a mulher foram criados por Deus e têm praticamente a mesma função. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Macho e fêmea os fiz. Aí Deus dá autoridade para os dois, para que procrie e se multiplique sobre a terra. A autoridade está sobre os dois, não está sobre um. Lá em Gênesis 3 vai falar como é que essa mulher foi criada, e aí Adão vai dizer: ela é osso do meu osso, carne da minha carne, ela será chamada agora mulher. Então a ideia ela é a mesma coisa do que eu. Então, se a minha esposa é a mesma coisa do que eu, como que pode haver uma autoridade maior sobre ela? Ou ela exercer uma autoridade maior sobre mim? Então, aí se transforma numa mutualidade. E aí nós vamos para aquele texto, para nós chegarmos aqui a uma conclusão. De Efésios 3, quando vai dizer o seguinte: o seu desejo será para o teu marido, e cabe a ele te dominar. Lembra desse texto? Lá em Gênesis. Esse texto é uma sentença divina de juízo por causa do pecado. No princípio não era assim. Não tinha essa superdependência no princípio, antes do pecado. Após o pecado, Deus deu essa sentença: a mulher terá o desejo para o seu marido e cabe a ele te dominar. Só que lá, novamente, em Efésios e Colossenses, isso acaba. Porque nós agora entramos em Cristo, estamos em Cristo. E nós em Cristo não tem diferença entre homem e mulher, escravo e livre, pai e filho, mas todos são um só no Senhor. E a submissão é mútua. É que entendeu, gente? Compreendeu ou não? Então, a nossa aula ela se resume nisso. O código doméstico,
ele joga luz nas nossas interpretações bíblicas. Aí vocês que é leitores de Bíblia podem questionar o seguinte: Hugo, mas tem vários textos que nos parece que a mulher não tem autoridade. Por exemplo, as mulheres devem ficar caladas na igreja. Se tiver que perguntar, pergunte aos maridos em casa. As mulheres não é lícito ensinar. Então você tem o texto de 1 Coríntios capítulo 11, você tem o texto de Timóteo capítulo 2 e vários outros textos. Isso aí está de acordo à interpretação, meus amados. Porque todos esses textos têm a sua cultura e têm o seu pano de fundo ali imediato. Por exemplo, 1 Coríntios, Paulo diz que as mulheres não podem orar com a cabeça descoberta, tem que ficar calada. 1 Coríntios capítulo 14 diz que as mulheres podem profetizar. Paulo estaria entrando em contradição? Não. É a forma de interpretação que foi equivocada. Lá em Timóteo, a mesma coisa, as mulheres não podem ensinar. Peraí, Paulo entrou em contradição? Porque Priscila ensinou acerca do Espírito Santo, acerca de Cristo para Apolo. Então Paulo estava falando que uma discípula dele, uma diaconisa da parte dele, que estava ensinando, estava errada? Ah, mas a mulher não pode ser pastora. Ok. Mas nós temos um texto problemático, no capítulo 16 do livro de Romanos, que possivelmente diz que uma mulher por nome Júnia era apóstola. Como é que nós vamos lidar com isso? Então, quando eu olho para essa enxurrada de textos, eu preciso olhar com essa lente. E com essa lente do igualitarismo, nós conseguimos entender melhores o texto. Amém, povo de Deus? Amém? Aqui a nossa aula, eu acredito que encerrou aqui, que era uma aula breve, e nós estamos aí à disposição para alguma dúvida, algum questionamento.